Fala pessoal, tudo tranquilo? Hoje a gente vai estar aprendendo todas as operações que são realizáveis com conjuntos, tá? Então vamos nessa, sem mais delongas, começar pela união. Pessoal, a união também pode ser referida como reunião, nada mais é do que você pegar dois ou mais conjuntos, seus respectivos elementos, e uni-los como se fosse um conjunto maior, tá bom? Então é como se fosse uma aglutinação de conjuntos, tá bom? Ela pode ser representada pela expressão matemática ou também por esse símbolo da união, que parece com uma letra U, que eu coloquei aqui em cima, tá bom? Aqui é a descrição matemática da união de dois conjuntos A e B, mas serve para qualquer conjunto, tá bom, pessoal? Então, essa união A, união B, ela pode ser representada matematicamente como um elemento X que pertence a A ou a B. Então, eles não necessariamente pertencem a A e a B simultaneamente, mas só de pertencer a A ou a B, eles podem ser unidos, tá bom, galera? Outro detalhe muito importante, união não é soma, tá? Lembre-se disso, você unir dois conjuntos não é você somar esses dois elementos, a menos que você tenha um exercício que te peça a seguinte expressão: o número de elementos de A união B. Aí, nesse caso, você pode sim somar com alguns cuidados. Por exemplo, se você tem um elemento na intersecção, então, por exemplo, galera, a intersecção seria essa região aqui comum dos dois. Se eu tenho um elemento X aqui nessa intersecção, lembre que ele não pode ser contado duas vezes, tá? Ele é contado apenas uma vez. Tranquilo, galera? Então é isso. Vamos para a próxima. Bom, pessoal, continuando agora com a operação número 2, que é a intersecção. O que é essa intersecção? Pessoal, a intersecção de dois conjuntos é o conjunto de elementos que pertencem simultaneamente a ambos deles, tá? Então, ela pode ser representada pela expressão matemática e também por esse símbolo semelhante a um U deitado, tá bom? E aqui a descrição matemática da intersecção se você tem A intersecção B, esses dois elementos, no caso X, o elemento X, ele precisa pertencer simultaneamente tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B, tá bom? E aqui a representação dentro do diagrama de Van Euler, tá bom? Lembrem-se, precisam pertencer simultaneamente a ambos os conjuntos. Então, essa região aqui compartilhada representa a intersecção. Pessoal, um adendo importante. Se você tem esse caso aqui, olha, onde tem um conjunto menor, que é um conjunto A, e um conjunto maior, que é um conjunto B. E o conjunto A, ele é um subconjunto de B, ou seja, ele está interno a B. Se é pedido a intersecção de A com B, essa intersecção é o próprio conjunto A, galera. Porque todo ele está sendo compartilhado com o conjunto B. Tranquilo? Então é isso, galera. Vamos para a terceira operação. Continuando agora, galera, na terceira operação, tá? Que é a diferença, tá bom? A diferença é bem parecida com a subtração, tá? Bem parecida, mas não é a mesma coisa, tá bom? Então, ela é descrita simbolicamente como o menos, tá? E a descrição matemática dela inclui A menos B é igual a um elemento X que pertence a A, porém ele não pertence a B, galera. E aqui a gente tem a representação dentro do diagrama de Venn. Tá? Se ele não pertence a B e ele pertence a A, então ele tem que ser toda essa região aqui exclusiva de A, não incluindo a intersecção, galera, porque na intersecção os elementos também pertencem a B. Show de bola? Nessa parte, eu queria também ressaltar os conjuntos disjuntos. O que são os conjuntos disjuntos? Pessoal, os conjuntos disjuntos são aqueles que não possuem elementos comuns. Então, a diferença entre eles vai ser sempre vazia, tá? Então, é como eu tenho um conjunto A, por exemplo, é como eu tenho um conjunto A e um conjunto B aqui, que não compartilham nem sequer um elemento. Então, a diferença entre qualquer um deles vai ser vazia, tá bom? Outra peculiaridade importante da diferença é a diferença simétrica, tá? Que eu vou colocar aqui de azul para manter o padrão, bom? Diferença simétrica. Ela é bem pouco abordada, mas existe também, galera, representada por um triângulo, tá? Quando eu digo a diferença simétrica, eu quero falar o seguinte, galera. É como se fosse um espelho, né? A, triângulo B,
significa que são elementos que pertencem exclusivamente a cada um dos conjuntos. Então, dentro do diagrama de Venn, pessoal, a diferença simétrica seria o seguinte: eu tenho aqui um conjunto A, eu tenho aqui um conjunto B, tá bom? Conjunto A, conjunto B. Então, a região a ser marcada na diferença simétrica seriam as partes exclusivas de cada conjunto, tá? Então, é como se fosse uma diferença entre dois conjuntos simultaneamente, a reflexão entre elas também, tá? Então, isso aqui é chamado de diferença simétrica, tá bom? Não só entre dois conjuntos, mas nesse caso, estou dando exemplo de dois conjuntos, tá bom, galera? Então é isso. Vamos para a quarta operação. Pessoal, continuando agora com a quarta operação, que é a complementação, tá? Ela é bastante similar à, à diferença, tá? Na verdade, ela é uma parte da diferença, tá bom? Ela é representada por esse C aqui, ou por esses tracinhos aqui que podem vir sobre a representação do conjunto, tá bom? Tanto um tracinho na horizontal quanto na vertical, tá? Representam a complementação. Aqui eu trouxe um exemplo, tá? O complementar de B em A, tá bom? Aqui no caso esse C, ele é utilizado para complementação de dois conjuntos. Então, lê-se isso aqui como complementar de B em A, que é similar, galera, vocês podem perceber a diferença A menos B, tá? É exatamente igual, tá bom? E aí aqui está a representação no diagrama de Venn, tá? A complementação é tudo aquilo que não está naquele conjunto. Então, se eu estou dizendo que é o complementar de B em A, significa que é tudo que não está em B, mas está em A. Tranquilo? Então, por isso que foi rachurada toda essa região exclusiva de A. Mas, galera, também podem aparecer também as seguintes expressões. O A com esse tracinho, que é igual também, né? Vou colocar assim, é igual também a esse A aqui, que é também igual ao A com o Czinho, assim, tá? Isso daqui é tudo a mesma coisa, que é o chamado A complementar. E nesse caso, galera, você precisa rachurar toda a região que não pertence ao conjunto A. Então, tudo que não faz parte de A precisa ser rachurado, precisa ser levado em consideração nesse caso, porque você está buscando a complementação de A, ou seja, o A complementar. Show de bola, galera? Então, essas são as quatro principais operações, bem resumidas aí, de conjuntos. Tranquilo? Espero ter ajudado você que está estudando teoria de conjuntos. E siga o canal para ver mais vídeos, diversas questões que a gente resolve aí, diversos conteúdos, como química, física, português, matemática, tá? E também, se tem interesse em ter aulas particulares de matemática e física para ensino fundamental e médio, tem um link aí na descrição, seguindo toda a mesma didática que é apresentada nesse canal, tá? E, bom, um formulário ou então um contato no Telegram, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido e até um próximo exercício.